Página 164. A luta pela vida. Rafael Ilha, ex-polegar, revela o drama de quem mergulha no inferno das drogas e tenta escapar da dependência. Revista Época. Página 164. Na clínica entrava crack e garotas de programa. A Maxwell também era uma das mais caras e reconhecidas do Brasil, mas Rafael não pagaria absolutamente nada, como deixou claro seu proprietário, o doutor Sabino Ferreira de Farias Neto, psiquiatra baiano, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos pioneiros em terapia com drogados no país. Localizada em área rural, a 67 quilômetros da capital paulista, era do tipo 5 estrelas, cuidando de gente famosa, de artistas e atletas, de políticos a milionários que sofriam com a dependência química. Entre as celebridades, o ator Maurício Matar passou por lá para um simples período de desintoxicação, sempre visitado pela apresentadora Angélica, sua namorada na época, que chegava de helicóptero. Com um estilo provocativo nas entrevistas, Dr. Sabino assumiu que seu súbito interesse pelo rapaz famoso era fruto da vaidade de provar que seria capaz de resolver esse caso. A relação médico-paciente se estreitou como se fossem pai e filho, e acabou por gerar ciúmes em familiares de ambos. Começava assim a internação mais tumultuada da vida de Rafael, que duraria 1 ano, incluindo cirurgias, fugas, nova banda, romance e surtos até virar caso de polícia. Rafael sabia que, na verdade, era o garoto propaganda da Maxwell, por isso o tratamento gratuito e as mordomias. Estava lá em troca da mídia que dava para a clínica. O regime era aberto, eu podia entrar e sair a hora que quisesse, o que me dava a chance de continuar no vício, como acontecia com todos os outros dependentes. Muitos saíam, bebiam, se drogavam e depois voltavam. Eu usava crack até no meu quarto. Fiz isso durante todo o tempo em que fiquei lá, entre 1999 e 2000. Na verdade, era um spa de luxo. Pagando qualquer paciente tinha o que quisesse. Massagistas, drogas, garotas de programa, só não tinha tratamento. O doutor Sabino era um louco, um mercenário. Analisa quase 20 anos depois. Enquanto ainda se tratavam como pai e filho, Rafael garante que o médico chegava a lhe dar dinheiro para comprar drogas e, desta forma, não ter motivo para ir embora e deixar de render publicidade ao local. Com isso, afundava cada vez mais na dependência. Quando exagerava, aí me dopavam. Era comum entupir a gente de remédio. No meu caso, aplicavam um coquetel de anticonvulsivo com antidepressivo. Começou a surtar e, num dia de fissura, exigiu que o psiquiatra conseguisse mais crack. Temendo o pior, ele se recusou, porém não esperava ver uma cena de arrepiar. Com um golpe, Rafa quebrou a vidraça, pegou os cacos e começou a mastigar. Não dá para esquecer. Fiquei com a boca toda machucada, cortei a língua, mas não fui para o hospital. Acabei conseguindo o que queria. 6 meses depois da internação, quase morreu. Engoli pilha, caneta e 3 isqueiros. No dia 9 de fevereiro de 2000, após sofrer convulsão provocada por uma crise de abstinência, engoliu uma pilha, 3 isqueiros e uma caneta, com a qual ameaçava perfurar a barriga na frente dos funcionários. Ele se lembra que a esferográfica era Bic, a mesma marca para a qual, aos 9 anos, estrelava comerciais. Desta vez só sobreviveu porque o doutor Sabino agiu rápido, levando-o para o centro cirúrgico da Santa Casa de Bragança Paulista em seu próprio carro. O psiquiatra estava tão perplexo com a situação que não trocou uma palavra sequer com Rafael durante o trajeto, não esperou o fim da endoscopia e, segundo relatou a imprensa na época, foi direto para casa, onde se olhou no espelho e ficou por alguns minutos se perguntando o porquê de tudo aquilo. Para o bem da reputação da clínica e da privacidade de seu paciente, tentou abafar o caso. Mas a notícia vazou e, a partir daí, desistiu de esconder a situação e fez uma série de desabafos aos jornais, inclusive a repórter Keila Jimenez, do Notícias Populares, a quem declarou sem meias palavras: o Rafael me dá preocupação 24 horas por dia. Ele já fugiu algumas vezes do tratamento para fumar maconha e também se drogar com cocaína na veia em um terreiro de candomblé. Depois de alguns dias, voltava pedindo ajuda novamente. Numa dessas escapadas, trocou seus documentos pelo equivalente a R$
em cocaína. É uma loucura a preocupação que temos com esse menino. Ainda abalado com o episódio, acrescentou: os sustos que ele dava na equipe já faziam parte da rotina, mas nada se compara ao que aconteceu na quarta-feira, 9/2. Estou chocado com a capacidade de autoagressão de Rafael. Uma pessoa que engole objetos como ele fez assusta muito a gente. Não tínhamos nenhum controle da situação. E na página 165 tem uma foto aqui e a radiografia dos objetos que ele engoliu, né? Tem a radiografia, mostra os objetos que engoliu, e na foto Rafa exibe cicatriz da cirurgia. Página 166. Se tivesse veneno de rato, eu tomaria. Ainda em recuperação da cirurgia de emergência, Rafael tentou se explicar. Eu estava fora de mim. Se tivesse veneno de rato na minha frente, eu teria tomado. Para o doutor Sabino, o ex-polegar teria engolido os objetos para chamar a atenção de Gugu. Ele disse que estava chateado porque o apresentador não foi visitá-lo na clínica. Não descarto essa possibilidade, declarou a Isto É, Gente. A resposta do artista veio rapidamente divulgada pela sua assessora de imprensa, Esther Rocha. Rafael tem que entender que está doente e precisa superar essa fase, se tratar e não ficar esperando que os outros o socorram. Nova banda, dinheiro e carro 0 quilômetro. Um dos caminhos pensados pelo psiquiatra para acalmar Rafael e tomar carona na sua fama foi a volta dele à música através do lançamento de uma nova banda que pudesse repetir o sucesso do Polegar, justificando que ele era um ídolo, tinha carisma e precisava reencontrar o seu meio. Mais uma vez, o Dr. Sabino estava na contramão do que recomendavam grandes especialistas como o Dr. Arthur Guerra, médico do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, GREA, ligado ao Instituto de Psiquiatria da USP e que também tratou do ex-cantor. O que Rafael precisa agora é se livrar dessa vida. Deve-se temer os efeitos de um possível sucesso estrondoso. Silvia também não apoiava a ideia. Daria tudo para meu filho não voltar para o mundo artístico. Página 167. Dr. Sabino investe na banda Los Locos para Rafa reencontrar a fama. Sem se importar com polêmicas, o psiquiatra conseguiu uma gravadora e para o projeto GGM, especializada em música sertaneja, mas disposta a apostar em outros gêneros de propriedade de Mário Guerino, um fazendeiro rico que ofereceu R$100 mil como adiantamento aos recém-contratados. O grupo estava formado e se chamaria Los Loucos, Rafael no vocal, Almir na percussão, Lúcio no violão e Bruno na guitarra. Uma união perfeita, já que os integrantes anônimos precisavam de um ídolo para alavancar o sucesso, enquanto Rafael se beneficiaria do convívio com garotos saudáveis. Todos sem vícios, os chamados caras limpas, passou a dividir com eles uma modesta casa de colonos dentro da própria comunidade, onde também ensaiavam. Rafael com a banda Los Loucos, beijando o empresário Mário Guerino. Com dinheiro no bolso, a primeira providência de Rafa foi comprar um carro Honda Civic, saldar dívidas e depositar R$5 mil na sua conta. Sentiu-se inspirado e começou a compor para o repertório da banda. O reggae, Olinda, entre outras coisas, dizia: leva no sorriso a vida e um olho que abriga quem vai chegar. Pela primeira vez em muitos anos, estava se sentindo motivado e feliz. O doutor Sabino chegou a dizer que seu cliente estava ótimo e esperava que ficasse assim definitivamente. Mas a dependência química, no entanto, não existe a palavra cura, apenas reabilitação. O tempo mostraria que Rafael ainda estava muito longe de se recuperar. Seu tratamento era considerado uma fraude. Convidado a posar nu, ele foge com o cachê. Desde os tempos do Polegar, Rafael tinha fama de sedutor e bem dotado, como revelaram os companheiros do grupo e que acabou despertando o interesse da editora Fractal, em São Paulo, dona da G Magazine, a mais famosa revista de nu masculino. Criada e dirigida por Ana Fadigas em 1997, inicialmente dedicada ao público gay, na maioria homens, acabou fazendo muito sucesso também entre as mulheres e dominou esse mercado até 2013. Rafael ficou surpreso com o convite e em dúvida se toparia o desafio de posar para a foto de nudez frontal e principalmente as com ereção, marca registrada da revista, para avaliar a centimetragem
e potência dos astros em suas edições. Sem maiores pudores, os atores Alexandre Frota, Matheus Carriere foram os campeões em número de capas, mas também estamparam a publicação jogadores de futebol como Diney, Vampeta e Túlio Maravilha, ex-BBBs como Kleber Bambam, Buba e Rogério, jardineiro de cemitério com o apelido de Dotadão. Integrantes de grupos musicais como Rodrigo Pavanello do Dominó, e Roger Moreira do Ultraje a Rigor, os cantores latino Conrado, Rafael, Vanucci, filho da Vanusa, e Tony Salles, marido da morena do Tchan, Sheila Carvalho, além de galãs de novela como Marcelo Pique, Theo Becker e Nico Puig, chegando ao requinte de ter pai e filho, Davi Cardoso e Davi Cardoso Júnior em suas páginas. Clodovil foi o único que pousou de cuecas, mas o estilista Ronaldo Esper não fez cerimônia para tirar a roupa. Para quebrar a resistência de Rafael, a editora se dispôs a pagar R$60 mil de cachê. Um dos maiores da época. Diante disso, ele perdeu a inibição e assinou o contrato. O problema é que eu estava recaído e logo em seguida fui pego numa blitz com cocaína no carro. Aí o tempo fechou para o meu lado. A imprensa apostou que a G Magazine quebraria o contrato, mas Ana Fadigas avisou: a nós não cabe o papel de juiz. Estamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos para estudarmos junto ao departamento jurídico as providências a serem tomadas. Em questão de dias, o advogado Luiz Tucho assumiu a defesa de Rafael e o ensaio erótico não foi descartado. O cantor teve até direito à mordomia. A direção disse que eu poderia escolher o fotógrafo e o que mais eu quisesse para me estimular no estúdio, pedi 2 mulheres e muito champanhe. Rafa foi prontamente atendido, só que nunca fez as fotos. Me deram metade do cachê adiantado e eu fugi com os R$30 mil. Com todo aquele dinheiro, recaí fundo nas drogas. A revista não ficou no prejuízo. A dívida foi paga pelo seu empresário musical, Mário Guerino. Rafa se condena pela fuga, mas acha que agiu certo ao não ter posado nu. Ainda bem que não fiz o ensaio. Tenho certeza de que me arrependeria pelo resto da vida. O psiquiatra maluco levava meu filho para as boates. Descontração na clínica com Rafael e Dr. Sabino. Revoltada com o que estava vendo acontecer com Rafa na Maxwell, Silvia detonou. O tratamento do médico maluco era ficar passeando em São Paulo com meu filho por bares, restaurantes e boates de putas, pegando mulheres. Entrei em sérios atritos com o doutor Sabino e resolvi me afastar. Eu não podia fazer nada, meu filho era maior de idade e eu não tinha mais forças para discutir com ele nem com aquele psiquiatra doido. Então larguei mão e entreguei a Deus. Na verdade, ela estava à beira de uma crise nervosa. Fugi para a Serra Negra, onde fiquei no hotel fazenda de minha amiga Isabel durante uma semana. Depois fui para Salvador, porque precisava ficar com o meu pai, que havia piorado do câncer. Passei 45 dias com ele no hospital. Rafael não se comoveu com a doença do avô. Dr. Vital Henrique de Melo Vieira, um grande advogado da Petrobras, por conta de uma mágoa profunda, como explica. Ele tinha muito dinheiro, mas quando eu estava desesperado por ajuda e pedi para que pagasse a minha internação, riu da minha cara e disse: seu lugar é atrás das grades ou a 7 palmos debaixo da terra. Foi cruel, mas teve o seu castigo, porque logo depois descobriu um câncer irreversível e morreu definhando, sofrendo com os 5 filhos, brigando no hospital, dividindo as coisas dele. Na ausência de Silvia, Rafael levou Dona Yolanda para morar com ele na Maxwell. Minha tia Patrícia a expulsou de casa, no bairro do Itaim, porque ela insistia em manter contato comigo. Fui buscá-la e passou a residir na ala dos idosos. Sempre tive uma ligação afetiva mais forte com a minha avó do que com a minha mãe. O doutor Sabino autorizou a mudança por achar que seria de grande apoio psicológico para seu paciente. Uma presença fundamental no processo terapêutico, tanto que não cobrou nada pela hospedagem. Página 170. Preferia morrer a abandonar meu neto. O amor que une avó e neto é indestrutível, como ela mesma faz questão de frisar.
O que sinto por ele é algo especial, espiritual mesmo. Rafael é o mais velho dos meus 6 netos e sempre precisou de mim. Quando nasceu, minha filha tinha apenas 18 anos e eu ajudei a cuidar dele. Fazia até mamadeira, trocava as fraldas, botava para dormir. Com 5 meses, Silva carregava Rafael de moto para vários lugares, mas depois o deixou sob os meus cuidados para poder trabalhar. Sempre foi um bom menino, muito inteligente, estudioso, muito apegado comigo. Antes mesmo de se mudar para a clínica com Rafa, já tinha morado em período sozinha com o neto. Ele se drogava, mas eu tinha paciência, batia na porta do banheiro para saber se estava vivo, pedia dinheiro, eu dava, nunca o enfrentava, nunca levantava a voz para ele. E Rafael jamais me agrediu, nunca me bateu. Só tive medo uma vez quando sim me encostou na parede e perguntou: "O que acha que vou fazer com você agora?" Eu travei, não conseguia responder. Aí ele me chacoalhou pelos ombros como para me tirar daquele transe e disse: "Vó, eu não vou fazer nada, só vou te abraçar e beijar." E foi o que ele fez. Aqui tem uma foto com a avó Yolanda, amor a toda prova, ele e a avó abraçados. Um dia, Silvia apareceu com a polícia para me tirar da casa onde eu vivia com Rafa. Ela estava com os 2 PMs mais sua amiga de Norá e disse bem alto: "Mãe, sai daí, você vai se dar mal." O guarda também fa... os guardas também falaram: "Viemos buscar a senhora porque está correndo risco de morte. Não pode ficar trancada com um drogado. Sua filha está preocupada." Sem abrir a porta, eu gritei: "Posso morrer, mas daqui eu não saio." Apavorado, Rafa me perguntou: "Vó, a polícia veio me buscar?" E eu o tranquilizei: "Não, só veio ver se a avó está bem." Os policiais então deixaram um número de telefone caso eu precisasse de socorro e foram embora com elas. Claro que nunca precisei chamá-los. Para Dona Yolanda, as más companhias levavam Rafa para as drogas. Na época do polegar, principalmente, estava cercado de amigos falsos. Começou a frequentar boates muito cedo e daí para o vício foi um passo. Eu sentia uma tristeza imensa, mas não perdia a esperança de que se recuperasse. Nas noites em que ele tinha crise, eu me agarrava com Deus no meu quarto e rezava até que se acalmasse. Mas quando engoliu pilhas e caneta, mesmo estando no hospital psiquiátrico, achei que ia perder meu netinho, porque a pilha poderia estourar na barriga dele. Graças a Deus, sempre teve sorte e ajuda quando precisou. Apesar de lidarem de modo diferente com Rafael, ela e Silvia sofreram juntas durante muitos anos. Minha filha entrava em favelas aos gritos de "Cadê meu filho? Quero meu filho." Rafael enfrentava traficantes para defender a vida dele. Eu quase morri quando foi preso, mas não tive coragem de revê-lo. Meu coração não aguentaria ficar com meu neto por alguns momentos e depois deixá-lo sozinho atrás das grades. Viver com ele mais de um ano na clínica não foi sacrifício nenhum. As drogas não tiraram sua inteligência nem a bondade de coração. Só pedi para sair porque não aguentava mais ver aquele médico levando Rafa para as boates, deixando que conseguisse drogas e se envolvesse com mulheres. Na balada com o médico, Rafa começou a namorar. Como para confirmar tudo que havia deixado Silvia indignada, certa noite Rafael e o Dr. Sabino saíram juntos para a balada, num bairro nobre de São Paulo. Ele queria apenas se divertir, mas deu de cara com uma garota que estava por lá, com sua irmã, comemorando o aniversário da amiga. Seu nome, Fabiana. Um novo romance iria começar. Como ela mesma conta, estava acompanhado por um médico, foi cordial, educado, vi que era inteligentíssimo. Logo me pediu um namoro, mandava flores, tudo muito romântico, mas foi um início meio conturbado, porque o namoro começou numa quinta-feira e na sexta saiu uma revista de circulação nacional contando, página 172, a história dele com as drogas. Eu não sabia nada sobre isso. Quando li aquilo, fiquei chocada, assustada. Minha primeira reação foi de surpresa. Eu olhava e dizia: "Meu Deus, não parecia que era um viciado." Eu nunca tinha tido contato com alguém assim e estava ali lendo sobre suas internações, crise de abstinência, vendo foto das coisas que ele engolia. Achei tudo muito forte. Ao contrário do que se esperava, não rompeu o namoro. Consegui enxergar por trás de toda aquela polêmica uma pessoa bacana, carismática, alegre, alto astral, e me apaixonei. Passei a pesquisar sobre dependência química, porque as pessoas têm preconceito, acham que os drogados são vagabundos, e isso é horrível. Quando a gente começou a namorar, continuou internado. Vivia uma fase mais tranquila, mas logo depois veio a recaída.
Ela tinha entrada livre na clínica, onde podia dormir com o namorado e acompanhar o seu dia a dia, porém continuava morando na casa dos pais. Foi lá que Rafael apareceu para buscá-la ao lado de um traficante com quem havia torrado todo o seu dinheiro momentos antes comprando crack. Despachou o bandido num táxi e rumou com Fabiana para Campo Belo, atrás de mais drogas. A barra começou a pesar. Eu pedi que me arrumasse R$ 10, mas se negou. Então vi que estava usando o anel de ouro com brilhantes, que então vi que estava usando o anel de ouro com brilhantes que eu tinha dado de presente. Pedi de volta para trocar pelo crack. Me disse que não de novo. Começamos a discutir e partir para ameaça. Se você não me der o anel agora, vou assaltar alguém. Foi nessa hora que vi um automóvel entrando numa vila em frente. Não pensei duas vezes, embiquei na calçada, desci rapidinho, meti a mão na cintura, fingindo que era um revólver e peguei a bolsa da mulher. Apavorado com o que via, Fabiana assumiu a direção do carro, deu ré e fugiu, deixando-o a pé e abandonado. Fiquei puto da vida, mas como já tinha conseguido grana novamente, peguei um táxi e fui comprar crack na favela da Avenida Águas Espraiadas, hoje Avenida Roberto Marinho, e depois segui para um hotel em frente ao aeroporto de Congonhas. No caminho, liguei várias vezes para ela, mas não atendia. Por volta das 5 da manhã, telefonei para a clínica e me informaram que estava lá. Virei bicho. Tinha usado crack a madrugada inteira e estava completamente alterado. Foi o tempo de entrar num táxi, chegar em Atibaia e agarrar Fabiana pelos cabelos. A briga ficou violenta. Eu a arrastei pelos cabelos do meu quarto até o corredor. Começou a gritar e dei uns tapas nelas, mas conseguiu escapar e pulou o muro da mansão vizinha. Pulei atrás e o alarme disparou. Ela saltou o muro de volta, correu para a rua e eu também. No meio da perseguição, chegou a polícia. Em pouco tempo estava cheio de viaturas em frente à clínica. Fomos parar na delegacia. O doutor Sabino e Fabiana fizeram um acordo. Ela não prestaria queixa se eu fosse transferido para uma outra comunidade, dessa vez fechada. Deixou claro que era minha única saída para não responder a mais um processo. Na página 172 tem a capa aqui, uma reportagem, que eu não sei se é da revista, parece ser de uma revista. Drama, polegar para baixo. Depois de uma recaída, Rafael é internado em hospital de regime fechado para evitar risco de suicídio. Ele não está colaborando com o tratamento, diz Dr. Sabino. Página 174. A versão oficial do médico para a transferência era a de que Rafael não estava colaborando com o tratamento e corria risco de suicídio, mas fazia uma ressalva nas entrevistas. Acredito que qualquer pessoa possa se recuperar desde que queira realmente se tratar. Nesse caso, continuarei à disposição dele. O próximo passo foi emitir um laudo para que o paciente deixasse sua clínica. Fui levado pelos próprios policiais para o Sanatório Ismael, em Amparo, também no interior de São Paulo. Quando entrei naquele lugar, vi que estava de novo num hospício. Para escapar do sanatório, engole mais 2 pilhas. O sanatório era, na verdade, um manicômio judiciário, onde Rafael ficaria incomunicável e cercado por muros de 10 metros de altura, em meio a pessoas com problemas mentais seríssimos, como descreve. Aquilo era uma penitenciária de loucos, um lugar horrível. A gente usava apenas um avental, ficava completamente nu por baixo, os pacientes comiam fezes, brigavam, se batiam. Era só jogar uma bituca no chão para 10 cair em cima, a maioria já tinha pirado geral. Com medo de enlouquecer lá dentro, já que os enfermeiros também batiam e judiavam dos doentes, começou a fazer de tudo para ir para o hospital, única maneira de conseguir fugir. Eu fingia convulsões, ataques epiléticos, fazia que estava morrendo, mas nada de me tirarem dali. Cheguei a bater 2 vezes com um cinzeiro pesado na minha cabeça, não adiantou. Até que um dia, ouvindo um Discman, arranquei as 2 pilhas, encarei o enfermeiro e disse: Olha, ele viu o que eu tinha nas mãos e veio correndo para pegar, mas antes que chegasse perto, eu engoli.
Rafael não foi socorrido no ato. Naquele 30 de junho de 2000, o enfermeiro comunicou à equipe responsável e à direção da clínica que demoraram a decidir o que fazer. Algumas horas depois, preocupado que não o levassem para um atendimento fora dali, começou a fingir que estava sentindo fortes dores na barriga. Aí, preferiram não arriscar em me deixar com as pilhas no estômago. Afinal, eu era conhecido e se acontecesse alguma coisa grave, ia dar encrenca. Tenho certeza que se fosse um pobre coitado qualquer ficaria abandonado lá dentro sem nenhum socorro. Foi só por isso que me mandaram para o hospital. Para manter as aparências, ordenaram que tirasse o avental e vestisse as roupas que usava quando chegou ao sanatório e que haviam sido guardadas na enfermaria. Antes de entrar na ambulância, acompanhado por 2 funcionários, Rafa ainda teve tempo de pegar seu boné. Enquanto seguia para o hospital, a notícia vazou e a imprensa cobrou explicações do Dr. Roberto Ramos, o médico responsável pelo sanatório, que tentou justificar: aqui é um hospital psiquiátrico, os pacientes ficam em enfermarias, não tem como colocar um enfermeiro para cada paciente. No Beneficência Portuguesa, o plantonista colocou Rafael no aparelho de raio-x, que mostrou a localização exata das pilhas. Seria preciso aguardar o cirurgião para saber os próximos passos. Se optasse pela endoscopia, tudo se resolveria de uma forma simples. Caso decidisse operá-lo, teria que pedir autorização da família. Percebeu que era hora de agir, driblar seus seguranças. Um senhor gordo e outro velhinho não seria difícil. Com cara de malandro, olhou para os dois, sentado num banco, e saiu correndo, mas voltou em seguida dando risada. Eles acharam graça. Aí repetiu a brincadeira e descobriu que no final do corredor havia uma escada. Retornou com ar inocente. Sentou-se ao lado deles, que não desconfiaram de nada. Na terceira vez, levantou-se e disse em tom de gozação: eu vou fugir. Saiu correndo e não voltou mais. Em questão de minutos estava na rua, quase sem fôlego, não sabia para onde ir, mas seguiu dobrando as esquinas, pegando uns atalhos até que encontrou uma estrada. A intenção era conseguir carona para São Paulo. Olhava para um lado e nada de movimento. Olhava para o outro, nenhum carro na pista. Começou a ficar angustiado. Não podia demorar ali, porque iriam encontrá-lo. De repente ouviu o ronco de uma moto atrás dele. Ao se virar, viu uma motoqueira, que foi logo tirando o capacete, perguntando: ei, você não é o Rafael, aquele cantor? Entre desconfiado e esperançoso, respondeu com ironia: sou sim, por quê? Quer um autógrafo? Aflita, ela respondeu: não, cara, é que tem um monte de polícia atrás de você. Sobe aí na garupa, te levo para um lugar onde ninguém vai te achar. Topou na hora, preferia morrer a voltar para o sanatório. Pouco depois estava sentado no chão da casa de um traficante, preparando um baseado. Enrolei no jornal mesmo porque ele não tinha seda. Havia conseguido a paranga, outro nome do cigarrinho de maconha, em troca do seu boné, objeto de desejo do bandido, que meia hora depois avisou: você precisa ir embora daqui, para não me comprometer. Rafa entendeu a situação e concordou. Só perguntei se não tinha pelo menos, página 176, uma ficha de telefone para me dar, porque eu queria ligar e pedir para meu médico ir me buscar. Ele nem respondeu, mas a motoqueira tirou uma da bolsa e ainda se ofereceu para levá-lo ao orelhão numa praça perto dali. Depois de um rápido tchau, valeu. Ele foi direto para o telefone público e discou nervosamente para Maxwell, ainda com o baseado na mão. À beira da exaustão, ouviu o primeiro toque, o segundo, ouviu o terceiro, mas ninguém atendia sua chamada. Olhou para trás por instinto e não acreditou no que viu. A praça estava sendo cercada por viaturas da polícia, que não acionaram as sirenes para pegá-lo de surpresa. Em pânico, deu uma olhada geral para tentar encontrar uma brecha por onde fugir. Sem chance. Soltou o fone, que ficou pendurado pelo fio, levantou as mãos e se entregou. Rafa é operado de novo com urgência. Na delegacia de amparo, Rafael tem permissão para telefonar. Consegue falar com o doutor Sabino, que conversa com o delegado e se dispõe a ir buscá-lo. Enquanto o médico não chega, os policiais aproveitam para tirar fotos com o ex-polegar e pedir autógrafos. O que seria uma prisão, virou uma reunião de fãs. Mesmo assim, ele respira aliviado quando finalmente se vê dentro do carro voltando para São Paulo. Como não pode retornar à clínica de Atibaia,
por causa do escândalo da briga com Fabiana, Rafa é levado para o Aras do psiquiatra em Bragança Paulista, onde retomaria os ensaios com a banda Los Locos, prestes a lançar o primeiro CD. Mas havia o detalhe das pilhas no estômago, o que o levou no dia 3 de julho, com urgência, para a mesa de cirurgia do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, também por conta das aderências nas paredes abdominais, onde os médicos colocaram uma fina tela. Mesmo com a barriga cheia de pontos, fugiu na manhã seguinte. Ele se lembra dos detalhes como se fosse hoje. Eu já estava entrando em abstinência, queria ir para a rua atrás de drogas. Minha mãe e meu pai estavam comigo no quarto, mas percebi que ele tinha deixado as chaves do carro em cima do criado mudo. No instante de distração deles, passei a mão no chaveiro, saí correndo pelas escadas, consegui chegar no estacionamento e fui embora dirigindo em alta velocidade para não dar tempo de ninguém me alcançar. Perseguição policial e fim do tratamento. De volta ao Aras, não estava bem clinicamente. Além das dores da operação, a fissura pelo crack continuava. Mesmo com a livre circulação das drogas pelo ambiente, ele era insaciável. Acabou surtando de novo. Sim, a vida de Rafael Ilha daria uma novela, mas consequências cinematográficas, como as que começam a partir do momento em que ele pega um facão e ameaça o psicólogo. Eu sabia que ele tinha R$ 8.000 em uma mala e exigiu dinheiro para fugir. Além disso, obriguei a me dar as chaves do carro e me mandei. Sabia que iria avisar a polícia. Sabia que iriam avisar a polícia. Já na rodovia, Fernão Dias olhou pelo retrovisor e viu que a perseguição tinha começado. Acelerou fundo rumo a Atibaia. As viaturas correram mais, uma delas com o filho do Dr. Sabino. Os ponteiros no painel já apontavam velocidade máxima, mas nem assim conseguia abrir distância. Os policiais estavam colados na traseira do seu carro. Decidiu largar o veículo e fugir a pé. Tentou escapar pulando os muros de uma casa, mas percebeu que os guardas estavam atrás. Pulou os de outra, escondeu a mala entre as plantas do jardim e saltou fora. Mas aí foi preso e revistado na hora. Claro que não encontraram nada comigo, nem me virando do avesso. Eu olhava para o Sabidinho, eu olhava para o Sabininho e dizia que não ia mais voltar para o Aras. Mas veio a ameaça. Devolve o dinheiro ou não sai nunca mais da clínica. Não teve jeito, Rafa cedeu. Não sem antes negociar, devolveria 7, ficaria com 1.000. Foi o preço que o doutor Sabino pagou para se ver livre dele. Depois de ter falhado em seu tratamento, Rafael saiu da Maxwell mil vezes pior do que entrou.